seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Seleção brasileira. De emprego Cine Rio Grande. Espaços recreativos nas escolas de Dom Pedrito. Programa Garantia para o Microempreendedor. Cresce o número de brasileiros com contas em atraso. E ainda, empreendedorismo no Brasil. Agora no Informe Região. O Tite convoca jogadores do dia 9 do próximo mês para os últimos amistosos da seleção antes do início da Copa do Mundo. Faltam 89 dias para o início da competição. Faltando 89 dias para o início da Copa do Mundo no Catar, a seleção brasileira fará 2 amistosos, os últimos antes do início da competição mais importante do mundo. Os adversários serão as seleções da Tunísia e da Gana, ambas já classificadas para este que é o maior evento esportivo. Os jogos ocorrerão no mês de setembro nos dias 23 e 27. Os horários e as cidades em que os jogos acontecerão ainda não foram divulgados. No dia 9 do próximo mês, o treinador da seleção fará a convocação para os últimos amistosos, já dando um indicativo daqueles jogadores que estarão no Mundial. O Brasil estreia na Copa do Mundo no Catar no dia 24 de novembro contra a Sérvia pelo Grupo G, grupo que tem ainda Suíça e Camarões. O Cine Rio Grande está ofertando vagas de emprego para esta segunda-feira. As oportunidades são para diversas funções e diferentes níveis de escolaridade. Os interessados podem se candidatar pela internet ou na sede da agência. Confira agora as vagas disponíveis. As vagas ofertadas pelo Cine Rio Grande nesta segunda-feira são para farmacêutico, mecânico de tratores, mecânico agrícola, oficial de limpeza, técnico químico, tratorista agrícola e ainda vendedor. O Cine Rio Grande adverte que o número de encaminhamentos estão ao lado das vagas. Este número pode ser alterado, pois nele estão incluídas as pessoas que se candidatam pela internet. O Cine Rio Grande está localizado na Rua Marechal Floriano, número 248, no centro. Os meios de contato são estes que estão na tela. O Cine Rio Grande tem seu atendimento das 8 da manhã até às 4 horas da tarde. A Secretaria da Educação do município de Dom Pedrito inaugurou na última semana espaços recreativos em 8 escolas municipais da educação infantil. As instituições contempladas são da área urbana e rural. Confira. A Prefeitura de Dom Pedrito, através da sua Secretaria de Educação, adquiriu e entregou para suas 8 escolas municipais de educação infantil um espaço de lazer, onde é promovidas as atividades físicas e a socialização entre as crianças. O ambiente, popularmente conhecido como playground, foi entregue para 7 escolas na área urbana e uma escola na zona do campo. Os playgrounds são áreas de recreação infantil, compostas por vários brinquedos e equipamentos, como balanço, gangorra, escorregador, caixa de areia, labirinto e túnel. Dentro de outros, o investimento foi total de mais de R$170 mil. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo dessa segunda-feira. Sol e algumas nuvens na maior parte das regiões aqui do estado. A umidade que permanece alta, chegando a 97% em Rio Grande e São José do Norte. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande terá uma tarde com períodos de céu nublado. O tempo se manterá firme sem riscos de chuva.
Durante a tarde, os ventos não passarão dos 17 km por hora. A umidade será alta, chegando aos 97%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 9 graus a mínima. Uma tarde com muitas nuvens em São José do Norte. O tempo será firme sem risco de chuva. Os ventos durante a tarde se manterão moderados, não passando dos 17 km por hora. Já a umidade será alta, chegando aos 97%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 8 graus a mínima. Dom Pedrito terá presença do sol nesta tarde. Com o passar das horas, as nuvens devem aumentar. O clima se manterá estável sem risco de chuva. Durante a tarde, os ventos se manterão fracos, não passando dos 14 km por hora. E a umidade estará baixa na casa dos 50%. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 8 graus a mínima. Camaquã terá uma tarde de sol. No decorrer das horas, deverá ocorrer um acúmulo de nuvens, deixando o céu nublado. O tempo seguirá firme sem risco de chuva. Os ventos ao longo do dia serão fracos e durante a tarde não passarão dos 7 km por hora. A umidade, que durante a manhã esteve muito alta, irá diminuir, ficando na casa dos 70% nesta tarde. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 9 graus a mínima. Tarde de sol em Venâncio Aires. No decorrer das horas, deverá ocorrer um aumento das nuvens, mas o clima seguirá estável e sem risco de chuva. Os ventos se manterão fracos, não passando dos 11 km por hora, e a umidade não sairá da casa dos 60%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 8 graus a mínima. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai reabrir o programa de garantia para microempreendedores individuais, micro e pequenas e médias empresas a partir de hoje. Em comunicado, o Banco de Fomento detalhou que o Programa Emergencial de Acesso a Crédito vai incluir pela primeira vez MEI e microempresas, sendo que as instituições financeiras deverão limitar a taxa de juros média de suas carteiras a 1,75% ao mês. A perspectiva é viabilizar 22 bilhões de reais para o segmento em 16 meses. Ou seja, o novo programa terá vigência até dezembro de 2023. O banco informou que até o momento 60 instituições financeiras já se habilitaram para operar com a linha. Ao explicar como uma operação de crédito é elegível, o BNDES informou que ela deve ser destinada a investimento ou capital de giro de valor entre 1 mil e 10 milhões de reais, ter prazo de pagamento de até 60 meses e carência entre 6 e 12 meses. A cobertura estabelecida pelo programa é de 80% do valor do contrato. Mais de 63 milhões de brasileiros estão com dificuldade de pagar as dívidas. Este é o maior número em 8 anos. Os dados são de um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. O SPC afirma que a inflação tem sido o principal agente causador da inadimplência, porque o orçamento livre das pessoas, aquele que exclui itens essenciais como aluguel, alimentação, energia, transporte, educação e saúde, foi corroído. Com isso, poucos recursos sobram para as famílias honrarem pagamentos. Na comparação com julho do ano passado, o endividamento subiu 16,5% e o número de pessoas que estão devendo há mais de 3 meses aumentou cerca de 40%. Quase metade dos inadimplentes tem dívidas de até R$1.000. E as mulheres, muitas delas chefes de família, estão ligeiramente mais endividadas do que os homens. Com o aumento da taxa básica de juros, a Selic, as dívidas com os bancos representam 60% do total. Já o restante fica com o comércio e as contas de água e luz.
A Apple alertou sobre uma falha que permite que os hackers tomem o controle de iPhones, iPads e computadores Mac e pediu aos usuários que instalem a última atualização de emergência do software. A gigante da tecnologia oferece desde quarta-feira atualizações de sistema para corrigir uma vulnerabilidade detectada por hackers. A Apple está ciente de um relatório que indica que este problema pode ter sido explorado ativamente, indicou a empresa com sede no Vale do Silício. A companhia não divulgou se tem informações sobre como a falha de segurança pode ter sido explorada por hackers. De acordo com a descrição técnica, um hacker poderia aproveitar a falha para assumir o controle dos dispositivos, ganhando acesso a todos os seus dados e capacidades. O brasileiro já consegue abrir empresas mais rapidamente. O menor tempo médio já registrado no mapa das empresas foi um pouco mais de um dia. Em julho, o brasileiro que decidiu ter o seu próprio negócio gastou em média 1 dia e 2 horas para conseguir abrir a empresa. Esse é o menor tempo médio já registrado pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram abertas mais de 2 milhões de empresas no Brasil. Ao todo, o país tem mais de 19 milhões e meio de empresas ativas. São Paulo lidera entre os estados com o maior número de empresas ativas, com mais de 5 milhões e meio. E também foi o estado que registrou o maior número de empresas abertas em 2022, mais de 596 mil. Segundo o Sebrae, o país tem avançado na melhoria do ambiente de negócios, com a redução de burocracias enfrentadas para a formalização e legalização do empreendedorismo, a simplificação de normas, a digitalização de alguns serviços públicos, a publicação da Lei da Liberdade Econômica e outros dispositivos legais que beneficiaram os pequenos negócios, facilitando a vida do empresário. A vitamina B12 pode ser um complemento terapêutico para pacientes com casos moderados e graves de Covid-19. Os pesquisadores da instituição constataram que a vitamina B12 regula processos inflamatórios que, durante a infecção pelo coronavírus, encontravam-se desregulados e levam ao agravamento da infecção. A pesquisa comparou amostras de sangue de pacientes hospitalizados com as formas grave e moderada da doença com amostras de sangue de pessoas saudáveis sem Covid. Foram analisadas a expressão de todos os genes dos leucócitos, células de defesa do corpo, de ambos os grupos. As análises mostraram que os pacientes com Covid tinham expressão alterada de muitos genes, embora estivessem em tratamento com corticoides há cerca de 11 dias. Com a introdução da vitamina B12 nas amostras de sangue, a expressão dos genes inflamatórios e de resposta antiviral dos pacientes se aproximou à dos indivíduos saudáveis, mostrando a eficácia da vitamina para o controle da inflamação. A capacidade anti-inflamatória da B12 é conhecida e validada pelos cientistas. Por atuar de diversas formas e ter um potencial no controle da inflamação exacerbada da Covid-19, ela foi escolhida para ser testada no estudo conduzido pela Fiocruz de Minas Gerais. A maioria dos brasileiros apresenta alguma sequela da Covid-19. Pelo menos é o que aponta a UFPEL. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Pelotas. O estudo apontou que 65% dos brasileiros infectados pelo coronavírus apresentam ao menos uma sequela da doença, como a perda de olfato. Os pesquisadores da Federal de Pelotas, em parceria com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e a Organização de Saúde Pública Internacional Vital Strategies, fizeram um levantamento com base em dados obtidos por contato telefônico no país com 9 mil pessoas. Os principais sintomas registrados no levantamento foram perda de olfato e ou paladar, problemas musculares, fadiga e cansaço, perda de memória, perda de cabelo, falta de ar e sono. Ainda segundo a pesquisa, 4,8% dos entrevistados não tomaram as vacinas contra a Covid-19. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá.
todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.